Oi, pessoal! Voltamos para mais uma aula e agora finalmente a gente vai começar a falar sobre ponto por ponto daquele itinerário, né, daquele cronograma que eu passei e a gente vai entrar propriamente no conteúdo. Então vamos só, né, tentem dar uma puxada aí, dar uma recordada naquele panorama geral para a gente saber qual que é esse caminho que a gente está começando hoje, para onde que a gente vai caminhar, tá bom? Então, na aula 7 e 8, não é? Eu acho, a gente falou sobre a história da salvação, depois sobre os meios de santificação e a gente viu, fez um sobrevoo geral, né, nessa história da salvação e nesse conteúdo como um todo que vai ser apresentado ao longo do curso. Então, como vocês podem lembrar, a gente falou que o início de tudo é Deus, não é? Então, Deus que não foi criado, Deus que sempre existiu, é o início, o fim de todas as coisas. Então, é por ele, não é? É entendendo quem é Deus que a gente começa o nosso percurso. Hoje a gente vai falar só uma parte da revelação de Deus. Então, a gente vai começar a falar sobre a revelação de Deus, tá bom? Não vai ser a única aula sobre revelação, mas vai ser essa introdução para a gente conseguir entender algumas coisas. E essa aula é fundamental para conseguir responder um monte de questionamentos de criança, adolescente, até de adulto, tá bom? Então, vamos lá. Seguinte. Sempre que a gente conhece alguém, né, pra gente poder conhecer alguém, qual que é a característica, o que é o fato que não dá pra ser tirado? Então, o que tipo, olha, eu posso conhecer alguém pessoalmente ou não, não é? Posso conhecer alguém pela internet, então a presença física pode ser tirada? Pode, eu posso, apesar disso, continuar conhecendo a pessoa? Posso, não é? Então, a presença física não é fundamental. Posso conhecer alguém, a fala, né? Tipo, eu tenho que conseguir ouvir o que a pessoa diz. Isso é fundamental? Eu posso conhecer alguém conversando com ela por carta? Posso, não posso? Eu vou saber muito daquela pessoa. Mas tem uma coisa que não dá pra tirar. O que é? É a ação de se dar a conhecer, não é? Para eu conhecer alguém, necessariamente, aquela pessoa tem que se mostrar a mim, tem que se dar a conhecer. Eu não conheço alguém que não me diz o seu nome, que não me diz sobre a sua vida, não é? Que eu não vejo, que eu não sei do que gosta, do que não gosta. Então, a gente nunca fica amigo de alguém que não se revele a nós, não é? Que não se dê a conhecer. Necessariamente, todos os nossos amigos um dia se deram a conhecer, mostraram pra gente quem eles eram, né? Mostraram pra gente do que eles gostavam, mostraram pra gente o que eles faziam, como eles eram, como era a vida deles, não é? Eles se dão a conhecer. Então, se eu quero que alguém me conheça, eu tenho que dizer àquela pessoa quem eu sou, dizer sobre mim, né? Me apresentar. Isso é fundamental. Então, para qualquer relacionamento, para que qualquer relação aconteça, as duas partes têm que se apresentar, não é? Não tem como só um lado se apresentar, os dois lados têm que se apresentar. Com Deus não é diferente. Então a gente fala tanto, não é? Que a gente tem que conhecer a Deus, que a gente quer se relacionar com Ele, mas a gente pra ver o que Ele nos disse sobre Ele, né? Quem Ele, como Ele se apresentou, quem Ele diz ser, né? E Deus de fato faz isso. Então, como qualquer outra pessoa, né, assim, guardando as devidas proporções, Deus se dá a conhecer. Por que que ele se dá a conhecer? Porque ele quer ter com o homem um relacionamento. Ele quer ter com o ser humano um relacionamento de amor, não é verdade?
se ele quer ter com o homem um relacionamento de amor, ele necessariamente tem que falar que ele existe, quem ele é, o que ele quer, não é verdade? E isso de fato acontece. Então, de fato, Deus se apresenta à humanidade, e a essa apresentação de Deus, a esse se dar a conhecer de Deus, a gente chama de revelação. Então, a revelação com R maiúsculo é esse apresentar de Deus, que acontece não de uma vez só, mas ao longo de toda a história da salvação. Tá? Então a revelação é essa apresentação que o próprio Deus faz de si mesmo. Ele se apresenta, ele se revela, ele se dá a conhecer, ok? Então, ok. Só que, vamos guardar isso numa caixinha. Agora outra caixinha. A igreja nos ensina que o ser humano, ele é capaz de Deus. O que isso significa? O ser humano é capaz de conhecer a Deus. Então, gente, não tem lá os agnósticos, né? As pessoas que falam assim, que acham que não é possível do homem ter uma relação com Deus, né? Deus pode até existir, mas o homem não consegue conhecer a Deus. E a igreja diz justamente o contrário. A igreja já nos ensina que o homem é capaz de Deus. O homem é capaz de conhecer a Deus, principalmente porque essa é a vontade de Deus. Então o homem foi criado já com esta capacidade. O homem é capaz de conhecer este Deus que se apresenta e se revela, ok? E aí, gente, ao longo da história da humanidade, o que a gente vê? A gente vê que desde os primórdios da humanidade, o ser humano consegue reconhecer que por trás de toda aquela criação que estava ali ao seu redor, existia um ser que tanto tinha criado aquilo tudo, quanto governava todas as coisas. Justamente pelo homem ser capaz de Deus, o homem, independente da revelação de Deus, antes mesmo, né, dessa revelação propriamente dita, o homem já conseguia alcançar essa noção de que existia um Criador que governava todas as coisas. Por que isso aconteceu? Porque as próprias coisas criadas já dizem sobre Deus, né? Ao observar a criação, a gente vê a beleza, a gente vê a bondade, a gente vê a ordem, a gente vê esse reflexo de Deus nas coisas criadas. Então Deus, ele já se revela ali. Se a gente olha para um pôr do sol, para um nascer do sol, a gente sente essa noção de superioridade, desse sobrenatural, de uma coisa que é muito maior do que a gente, que é Deus. Então, ao observar a criação, ao observar ali o que estava ao seu redor, o homem percebe que existe um Deus. E aí o homem começa a tentar alcançar este Deus. Então, o homem por si só, que é capaz de Deus, busca a Deus, busca esse Criador, busca essa apresentação e essa relação, tá bom? Isso acontece lá no comecinho, combinado? Então, gente, são duas coisas, não é? Deus se revela e a gente vai ver como que ele faz isso. Primeira parte da revelação, criação. Só nessa observação das coisas criadas, a gente consegue já ver um reflexo de Deus, né? Ver algumas de suas características ali. E o homem capaz de Deus, então, a partir aí da criação, já começa a tentar alcançar a Deus e entender quem ele é. Só que o que acontecia? Então o homem via o quê? Via que a água do rio corria, não é? Sem ninguém fazer nada com ela. Via que a árvore crescia e dava frutos que alimentavam os animais, que alimentavam os próprios seres humanos. E ninguém tinha
feito isso. Isso não era obra de ninguém. Então, o homem começa a perceber o quê? Primeiro, uma ordem muito perfeita em todas as coisas, não é? Tem o alimento, tem quem vai ser alimentado e tem o fruto, o próprio alimento deixa, né, a semente que faz crescer mais alimento. E todos os homens que nascem com um organismo perfeitamente ordenado, não é? O sol nasce de um lado, se põe do outro. Quem governa isso? Quem faz ter dia, quem faz ter noite, quem faz chover, como que isso tudo foi criado com uma ordem tão perfeita, né? Com uma harmonia tão perfeita e mais, com uma intencionalidade, sem ter tido um criador. É impossível. Então, o homem tenta ver se o rio corre, tem alguém que governa o rio. Se o sol atravessa o céu e se põe do outro lado, tem alguém que governa o sol. Se os frutos têm a época de cada um e eles tem o Deus ali, né? Tem alguém que governa as colheitas. Então o homem vai observando este governo perfeito de todas as coisas, essa ordem perfeita de todas as coisas e essa intencionalidade com que as coisas são criadas, né? A função clara de cada coisa e o link dentro de uma coisa e outra. E ele começa a pensar, existe Deus, mas são muitas coisas. E aí, nessa tentativa de alcançar a Deus por trás dessa criação, o homem começa a criar deuses, falsos deuses, para explicar aquilo que estava ao seu redor. Então, se tinha alguma coisa que fugia do governo do homem, né? Não, por exemplo, quem definia quem nascia feio e quem nascia bonito? Não era do controle de ninguém. Então devia ter um deus da beleza. Quem que governava o sol? Então devia ter o deus do sol, o deus da colheita. Então esses falsos deuses, né, que a gente vê na mitologia grega, né, no politeísmo, na verdade é essa tentativa do homem de alcançar a Deus. Mas Larissa, como então eu sei que esses deuses eram falsos e este que eu creio hoje, que eu me relaciono hoje, não é? É sobre isso que a gente vai falar. E isso é uma questão que as crianças trazem e eu mesma já fui questionada disso várias vezes e eu adorava quando eu realmente era questionada sobre isso, porque dá pra gente explicar isso muito bem e que muitos adultos você pergunta e eles vão falar, porque né? Não sei. Porque a gente não pensa o óbvio, lembra lá de trás? Então hoje é esse óbvio da revelação que a gente vai falar, tá bom? Então o que que acontece? Ok, o homem que é capaz de Deus percebe que existe um Deus ali, né, por trás da criação, que existe um ser superior e que governava todas as coisas e tenta, por si só, percebam, aqui não tem a participação de Deus ainda no processo. O homem está sozinho, por si só, tentando alcançar a Deus. E aí, nessa tentativa, o que ele faz? Ele cria diversos deuses que explicaria aquele fenômeno e aquele governo perfeito de tudo, ok? Ok. Então, tá bom. Mas como então eu sei que esses deuses eram falsos e que o Deus que eu acredito hoje é o Deus verdadeiro? Desde os primórdios, né? Desde essa historinha que eu contei, até hoje, não existiu em canto nenhum do mundo, nenhuma religião que é baseada na crença em um Deus que se revela, que se apresenta, que vem até o homem. Toda religião, a não ser o cristianismo, o catolicismo, são mais dessa tentativa do homem de alcançar a Deus. Porém, em um dado momento da história, Deus inverte. Ele vem.
ele se apresenta, ele se dá a conhecer. Só o nosso Deus, o Deus verdadeiro, que fez isso. Isso só aconteceu uma vez na história. E mais, este mesmo Deus que escolhe então se apresentar, que escolhe então responder a essa busca do homem, que escolhe então responder a todo esse questionamento, essa tentativa de união, este Deus, mais do que se revelar, mais do que se apresentar, ele se faz homem e vem morar no meio de nós. Só uma vez isso aconteceu. O Deus do sol nunca se revelou, o Deus da colheita nunca se revelou. Não existe outro Deus que se revela ao homem. Não existe. Só uma vez isso aconteceu. Só uma vez Deus se fez homem. Só um Jesus. Não existiu isso em nenhum outro momento da história. Ok? Então, como diferenciar isso aqui que a gente fala, né? Esse assunto aqui, o tema deste curso, o tema de uma catequese, o tema, né, de um catecismo da Igreja Católica, não é fruto da tentativa humana de alcançar a Deus. É fruto de uma revelação verdadeira. É fruto de uma revelação feita pelo próprio Deus que se fez homem. É fruto de uma vida de Jesus Cristo, né, historicamente comprovada, se alguém precisar disso. Então, gente, o que acontece? Deus que se revela, Deus que se apresenta, não é invenção. A partir do momento que ele escolhe se dar a conhecer, deixa de ser tentativa e erro. Passa a ser revelado, dito por ele, para todos nós, tá bom? Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Por isso que a gente fala com tanta convicção dos falsos deuses que eram criados. Porque o Deus único e verdadeiro, não foi criação humana. Ele que se apresentou, ele que se deu a conhecer, tá bom? Como se já não bastasse, né? Então, se ainda questionarem, por exemplo, olha, mas como que eu sei que o que os profetas ouviam e viam era verdade? Como que eu sei? Como? Jesus é a comprovação de toda essa revelação. Por isso que ele é a plenitude da revelação, né? Porque a prova é Jesus. Então, gente, Jesus é real, Jesus veio mesmo, Jesus morreu na cruz mesmo, ele ressuscitou mesmo. Então, essa revelação não é invenção humana, é fato. Combinado? E é assim, então, que a gente começa a nossa grande história, ok? Ok, então outro ponto é, ok, entendi essa parte, mas por que tem que existir um Deus criador? Por que tudo não pode ser um mero fruto do acaso? E aí eu quero parar e pensar sobre isso agora, combinado? Poderia, por acaso, acontecer alguma coisa que a célula se dividisse daquele jeito? Será? Para a gente responder a este questionamento, a gente vai pensar em, primeiro, intencionalidade. O que é fruto do acaso é criado por acaso, não é? Não é criado já para um determinado fim. E quando a gente observa de boa vontade, com honestidade, né, gente? Porque tem gente que para e já quer não acreditar em Deus. Então já vai olhar e não vai olhar com honestidade. Mas quando a gente observa com honestidade as coisas criadas, a gente vê intencionalidade, não é? A gente vê a função do coração, a função das minhas veias, a função da circulação do meu sangue, não é? Como o cérebro, tudo isso conectado, tudo isso intencionalmente conectado, não é?
o osso do meu pescoço para sustentar a minha cabeça, todas as terminações nervosas. Alguém em sã consciência pode realmente dizer que essa intencionalidade e essa harmonia perfeita que se repete em cada ser humano que nasce poderia ser fruto do acaso? Mas tem gente que tema que sim. Então vamos para um outro exemplo agora. Vamos supor que existe um lugar na Terra que os historiadores, os cientistas, todo mundo adora, garantem que é inabitado. Ninguém nunca, ser humano nenhum, homem nunca pisou ali. Então tem ali uma ilha inabitada, todo mundo garante que nunca houve ser humano ali. Combinado? E aí, de repente, o homem vai explorar essa ilha inabitada e encontra lá várias pedras empilhadas com uma ordem perfeita, então de maneira perfeita, né? E essas pedras empilhadas formam o que hoje a gente entende ser uma casa, um abrigo, não é? Formam uma casa perfeita. Este historiador que vai lá e vai ver uma casa no meio do lugar que ele considerava inabitado, ele vai falar que por acaso aquelas pedras se organizaram daquele jeito? Ou ele vai ver uma intencionalidade por trás daquelas pedras empilhadas e vai falar, olha, este lugar já foi habitado. Existiu aqui alguém que intencionalmente criou essa ordem, essa harmonia entre as pedras, de modo que funcionassem como uma casa. Isso é óbvio. É a mesma coisa. A intencionalidade das coisas criadas e essa ordem entre tudo que é criado, né, esse funcionamento perfeito do mundo, já é uma prova da existência de Deus, tá? A gente só precisa de boa vontade e honestidade para admitir isso, né? Isso não poderia ser obra do acaso de uma maneira tão ordenada e tão intencional, tá bom? Então, ok. Então, Deus, ele se revela já nessa ordem, já nessa harmonia, já nessa intencionalidade da criação. O homem tenta alcançar a Deus e falha, por si só ele falha, ele não consegue. Então ele cria, ele tenta alcançar, ele tenta conhecer e aí ele cria falsos deuses para explicar tudo isso que ele via e que era governado por um ser superior. E Deus, então, vendo que o homem por si só não conseguia alcançá-lo, Deus então se revela, Deus então se apresenta, Deus então se dá a conhecer. Como ele se dá a conhecer? A revelação de Deus não acontece em uma semana, tá? Não são 6 dias igual a criação, 7 dias, não. São muitos e muitos anos. Deus vai se revelando aos poucos, não é? Ao longo de toda a formação do povo de Israel, ao longo de toda a condução do seu povo, ele vai aos poucos se revelando, não é? Cada hora uma peça deste quebra-cabeça era entregue ao povo e aí aquela peça era encaixada ali, eles entendiam um pouco mais a respeito de Deus. E esse quebra-cabeça da revelação só fica completo com a vinda de Jesus e com a sua ressurreição. Só após a ressurreição de Jesus a gente tem a revelação completa, essa apresentação completa de Deus. Por isso que às vezes a gente olha o Antigo Testamento e a gente fala, eu não reconheço Deus, esse Deus. Eu vejo esse Deus do Antigo Testamento e parece outro. Não era outro, é o mesmo, só que ali naquela hora eles tinham poucas peças na mão e hoje a gente já vê o quebra-cabeça inteiro, né? A imagem inteira, a gente já vê quem ele é 100%, ali era só um pedaço. Então, gente, é por isso que o Antigo Testamento sempre tem que ser lido à luz do Novo Testamento,
Porque a revelação só se completa depois da ressurreição de Jesus. Então, só quando a gente vê o todo que a gente pode entender as partes. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente fez esse panorama geral para agora a gente entender as partes. Quando a gente tem só uma parte na mão, às vezes a gente não entende ela perfeitamente, a gente não capta ali o sentido desse todo que vai vir depois, tá bom? Então a revelação de Deus acontece desde a criação até depois da ressurreição de Cristo, e aí ela fica completa, tá bom? Ela se dá aos poucos. Como Deus se revela? Ele só se faz homem cá no Novo Testamento. Então, antes disso, por muitos e muitos anos, Deus se revela sem ser dessa maneira, né? Sem ser se fazendo homem. Ele se revela através dos patriarcas, dos profetas. Ele realmente fala a homens escolhidos que realmente veem, escutam a voz de Deus. E todos esses homens escolhidos vão meio que servindo como porta-voz de Deus, né? E construindo essa revelação. Então, Deus se revela a Abraão, Deus se revela a Moisés, né? E aí vem todos esses profetas que vão construindo e que são parte deste quebra-cabeça da revelação. E todas essas profecias, né, foram confirmadas com a vinda de Cristo, com a vinda de Jesus, tá bom? E aí, com a vinda de Jesus, isso tudo entra nos eixos, todas essas peças se encaixam de maneira que, mesmo lá atrás, a gente já vê o retrato perfeito de Deus, desse Deus que se dá a conhecer e que se apresenta a nós. Ok? Então, essa é a primeira parte da revelação. Então, a gente falou o quê? Sobre como que a gente tem que, pra gente conhecer alguém, o que é indispensável? A apresentação, né? A pessoa tem que se apresentar pra gente conhecer. A gente viu também que o ser humano é capaz de Deus. A gente viu também que o ser humano tenta, a partir da observação, conhecer esse Deus que estava por trás da criação. E que nessa tentativa foram criados vários falsos deuses, né? Vendo então que o homem não era capaz de alcançá-lo por si só, Deus se revela, Deus se dá a conhecer. Através de quem? Dos patriarcas, dos profetas e se fazendo homem, né? Através do próprio Cristo. Como saber, então, como que eu sei que esse Deus é o Deus verdadeiro e não os deuses todos que já foram criados pelo homem? Eu sei porque só este Deus se revelou, só este Deus veio até a humanidade e se apresentou. E só este Deus se fez homem e veio morar no meio de nós, tá bom? Como então falar, como que eu posso ter certeza que existe um Deus que é criador de todas as coisas e que todas as coisas não são obra do acaso? Porque eu vejo nas coisas criadas uma intencionalidade, uma ordem e uma harmonia perfeita que só podem ser obra de um ser superior, né? De um ser criador e que é Deus. Ok, acho que deu para entender. Então, por hoje é isso. E aí, na próxima semana, a gente vai continuar falando da revelação, tá bom? Devem ser umas 4 aulas sobre quem é Deus, tá? Sobre essa revelação de Deus, quem é Deus. 4, 5, não tenho certeza. Mas semana que vem a gente continua, então. Hoje são essas questões bem do comecinho, mas que é bem legal de vocês guardarem, principalmente catequistas, porque esse questionamento vem, tá? E dessa maneira é super tranquilo de explicar e super tranquilo de entender. Os mais difíceis é só a gente pedir essa honestidade e essa boa vontade, porque com boa vontade é óbvio, né, que isso é verdade. Então, gente, é isso. A aula de hoje vai ter resumo. E eu já vou ver se eu já mando tudo junto pra vocês. Então, quem tá no grupo do WhatsApp vai receber os resumos, ok? Quem não conseguiu entrar nos grupos do WhatsApp, realmente eu não vou abrir mais grupos, porque eu já tô com muitos grupos e eu não vou abrir mais.
Então vai ser aquele esquema de que à medida que as pessoas forem saindo, sempre tem uns 3 que saem por semana, assim, não sei. E aí os novos podem entrar. Então, faça uma tentativa. Quem não conseguiu, tenta de novo aí, que pode ser que dê, tá bom? E aí, quem entrar no grupo do WhatsApp agora e quiser os resumos das aulas passadas, eu coloquei na descrição do grupo o link que você consegue todos os resumos, combinado? Então tá lá na descrição do grupo o link com os resumos das aulas passadas. A aula passada ainda não teve resumo, não sei se eu vou fazer, acho que não. Então, gente, é isso. Eu vou fazer, né, gente? Agora eu pensei, vai ficar pulando uma, né? Eu não dou conta. Tá bom, vou fazer, vou mandar. Então é isso, fiquem com Deus e até semana que vem.